estamos aqui na 38ª Semana de Química, tá? E a nossa palestra de hoje, que vai ser dada pelo nosso professor Otávio Berciani, nosso professor de Química Analítica Qualitativa, né, que hoje é o professor mais antigo, né, na nossa disciplina, tá? E ele vai falar um pouquinho, mais antigo, não de idade, tá? Ele vai falar o tema da palestra dele, tá? É método assistemático de análise química, tá? E ele vai contar o desenvolvimento, como esse método chegou aqui, vai falar um pouco de química e, acima de tudo, vai falar das pessoas, dos mestres que contribuíram para a nossa química analítica ser uma das melhores químicas analíticas em relação às universidades que a gente encontra aqui no Brasil, tá? E até outras escolas de nível técnico também, tá? A gente está com convidados ilustres aqui, tá? Nosso professor José Carlos, né? Que se aposentou há pouco tempo, né? Que nos deixou. Dois filhos, né? O nome deixa eu abrir aqui a minha cola, tá? Estou aqui com a professora Rosa Helena Arras, tá? E o professor André II, e o professor Ramon Arras Lopes, tá? Professor titular de psiquiatria da Unirio, tá? Ambos filhos também de um mestre que contribuiu, né, muito para a gente ter a química analítica que hoje é desenvolvida aqui no EFRJ. E também da minha amada, eterna professora Elisa Azevedo, tá? Que foi uma das professoras que participou junto com o professor Arras, né, naquele período aqui. Quando eu entrei na escola, que eu sou um pouquinho mais nova, quando eu entrei na escola, ela foi minha professora de química, de química inorgânica e depois processos inorgânicos, tá? Então vai ser uma tarde assim de grande conhecimento para todos, tá legal? Então vamos participar. Boa tarde. Gostaria de agradecer, né, a presença de todos vocês, principalmente, né, os nossos ilustres professores que hoje ainda, né, têm a paciência, a boa vontade, né, de prestigiar a Semana de Química e especialmente, né, uma palestra sobre um tema tão importante para essa instituição. Primeiramente eu queria pedir desculpas à plateia, porque na Semana de Química é uma semana em que a instituição se abre, né, para um grande público. E nós temos gente da área de Química, gente que não é da área de Química, da área de Humanas, né, os mais diversos ramos, né, e profissões. Então, eu vou tomar todo o cuidado para não cansá-los muito, porque eu não posso falar muito de química, né? Tem uma série de pessoas que não são da área, mas também não posso deixar de falar de química, né? Então, quantos professores presentes aqui na casa. Então é um equilíbrio um pouquinho delicado que eu vou tentar passear um pouquinho pela história, né, sem me deter muito a questões técnicas, mas tentando trazer, né, uma alusão do que esse ensinamento químico, do que essa técnica é capaz de produzir. Então, agradeço a presença de vocês, né, e vamos dar início aqui à nossa 38ª Semana de Química, que tem uma temática específica, né? Falando novamente da questão de água, uma questão bastante recorrente e importante no mundo inteiro. Então, nesse primeiro encontro nosso, nós vamos tratar do método assistemático de análise química, desenvolvimento histórico
e aplicações industriais. Método sistemático é a forma como que nós trabalhamos, né, a química num determinado laboratório e acaba se estendendo, né, por toda a nossa química analítica, o desenvolvimento desses conceitos. O Instituto Federal do Rio de Janeiro, ele hoje é uma estrutura gigante. Então, nós temos 15 campos. O Campo Rio de Janeiro é o mais antigo. O curso de Química foi criado em 1944. Em 1960, essa instituição teve uma longa história, um longo casamento com a química analítica, que ainda é o diferencial da formação dos profissionais que aqui estudam. Para essa apresentação, eu tentei ser o mais didático possível, porque eu vou falar um pouquinho de história, vou falar um pouquinho de química, mas gostaria principalmente de contar essa história a partir das pessoas, né? Profissionais, professores, que muitos, né, estão sentados aqui e são a grande inspiração, a grande fonte de todo esse trabalho, de toda essa transformação que a instituição sofreu ao longo dos anos. A primeira parte, eu vou tentar situá-los na questão histórica, né, para que a gente possa compreender a importância do trabalho que aqui é feito. Então, essa sintonia histórica vai tentar trazer um pouquinho, né, como é esse desenvolvimento da química no mundo, em particular na América e aqui na nossa instituição. O desenvolvimento da química analítica em específico, ela está ligada a grandes marcos históricos. Dois grandes deles. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Durante esse período da Primeira Guerra Mundial, né, que cobre parte da Segunda Revolução Industrial, né, do período mais forte de desenvolvimento tecnológico, nós podíamos encontrar a seguinte situação, né, uma grande briga por ampliação de territórios, concorrência econômica e uma corrida armamentista. A Primeira Guerra Mundial deixou, né, esse tipo de legado também. Então, a busca para satisfazer essas condições, né, era dominar e muito o poder. Os países buscavam, né, uma grande hegemonia, né, em relação à sua região, né, e precisavam de poder para isso. Então, esse poder vinha de novas tecnologias, que por sua vez estava associado ao conhecimento, que dependia do investimento em ciência e tecnologia para gerar esse novo conhecimento e criar poder. Esse investimento rapidamente levou ao segundo período da Guerra Mundial, né, a construção de aviões, armamentos, comunicação e uma série de equipamentos que surgiram nesse período, que é justamente esse período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, em que ocorre o ápice da Segunda Revolução Industrial. No campo da química, é impossível pensar no desenvolvimento de produtos, de tecnologias, sem que isso passe por um laboratório. Em algum momento, algum produto desenvolvido naquela época teve a sua origem aí numa pesquisa científica no laboratório de química. Assim foi o protótipo do computador, da internet, a criação do nylon, a ampliação de uma série de medicamentos que começaram a ser produzidos em escala e advindo desses laboratórios de química. Aí começa a situação problemática.
Durante esse período da Primeira Guerra Mundial, né, onde esses investimentos foram maciços, o único método de análise que existia era a formação de precipitado, de uma fase sólida, né, que nós chamamos de meio heterogêneo. A química analítica era dividida simplesmente numa precipitação de sulfetos e na quantitativa, na análise gravimétrica. Então o cidadão conseguia fazer uma separação de um metal, de um elemento, e pesar esse elemento na sequência. A química dava os seus primeiros passos nessa época. Em específico, com a nossa disciplina, nesse período aqui, que antecede, né, entre a Primeira Guerra Mundial e um pouquinho aqui da Segunda Guerra Mundial, a análise qualitativa simplesmente trabalhava com a precipitação de sulfeto. Esse método foi desenvolvido por Rose em 1829 e sistematizado por Fresenius em 1841. Essa informação, né, traz uma alusão histórica que esse método ele foi desenvolvido há muito tempo atrás. E é um método conhecido como método sistemático de trabalho. Então, aplicado aqui, mas desenvolvido, né, no século anterior. Esse método de precipitação de sulfeto, ele coloca uma série de procedimentos, né, para que se possa fazer a separação de elementos químicos, mas de uma forma muito rígida, muito engessada. E sempre havia a necessidade de associar a identificação ao método de separação, né, e pesagem de alguma maneira para quantificar esses elementos. Surgiam algumas dificuldades. A única vantagem, né, grande vantagem que podíamos ressaltar em relação a esse tipo de metodologia era a facilidade de entendimento. Mas, por outro lado, quem já entrou num laboratório de química analítica qualitativa e foi observar como é feita uma análise, uma coisa que chama a atenção é o odor desagradável. O cheiro de H2S é horrível, né? Aquele cheiro de material em decomposição, matéria podre, isso é horrível. E era o principal reagente que se utilizava na época para se fazer análises químicas. Era preciso seguir também uma ordem rígida de análise e fazer muitas separações. Dependia de muitas separações, o que tornava todo o procedimento muito tedioso, né? Muito lento. Com tantos problemas, outros métodos foram propostos dentro da mesma lógica de trabalho. Havia a formação de um precipitado e a separação. Ou seja, eles estavam tentando resolver esse problema aqui do H2S, que torna o laboratório mal cheiroso, com odor desagradável, né? E melhorar essas separações, criando outros métodos, mas também que dependiam diretamente da formação de um precipitado. Tinha que ter um precipitado, tinha que ter um sólido no final para se fazer uma análise. Passaram então para o método de Korn, tentando diminuir o H2S. Depois, método de Bruckmann, também reduzindo ainda mais, né, tentando retirar o H2S, né, do sistema, não trabalhar mais com H2S. O método de Raine e Konda, mas todos dentro de um mesmo fundamento. Por mais que se alterasse a metodologia de trabalho, havia sempre a dependência da formação de um precipitado. Isso era um limitante para todo o desenvolvimento tecnológico que se precisava naquele momento. Então, esse era um ponto crucial. Entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, quando nós identificamos aqui um ápice na Segunda Revolução Industrial, temos um outro marco importantíssimo, que foi o desenvolvimento do projeto Manhattan. Esse projeto, né, foi bastante controverso, porque a partir, né, desses estudos foi desenvolvida a bomba atômica.
essa bomba atômica satisfazia aquela necessidade de poder dos países, né, que lutaram ali na Primeira Guerra Mundial e entenderam que precisavam ter um tipo de tecnologia mais avançada, porque isso poderia se transformar em poder para esses países. Então, a partir, né, do projeto Manhattan, nós tivemos protótipo de computador, GPS, internet e uma série de outras tecnologias que foram criadas nessa época e que nós usufruímos, né, nos dias de hoje. Mas, quando nós comentamos sobre o método sistemático, eu acho que fica fácil da gente entender que, para esse nível de tecnologia que se precisava, né, para um projeto dessa magnitude, até chegar na bomba atômica, trabalhar com um método sistemático, precipitando o sulfeto, na dependência de ter sempre um sólido, era algo que não satisfazia, não era possível, né, manter esse tipo de tecnologia com um procedimento ainda tão arcaico para aquele momento. Lembrando que esse método aqui, ele foi desenvolvido em 1840. Então, já havia, né, bastante tempo de trabalho com ele e não há para onde evoluir mais. O método está posto ali e não se pode esperar muito mais daquilo que ele é capaz de oferecer. O projeto Manhattan, né, uma literatura importante que explica um pouco essa história, que é o Analytical Chemistry, o projeto Manhattan, em que trabalha, né, explica toda uma química que foi necessário se desenvolver aqui, principalmente a química desses elementos radioativos, urânio e tório, controlar a precipitação, controlar as separações desses elementos, para depois fabricar a bomba atômica. Então, isso não se ligava com isto. Havia um problema sério. A química, né, tinha ali um limitante grande. Bem, nesse momento, a necessidade de conhecimento novo, né, que havia, colocava uma demanda, né, por novas tecnologias muito grande. Então você tinha recurso e tinha demanda. As duas coisas se juntaram naquele momento para alimentar aqui, né, o projeto Manhattan. Principalmente dos países aliados, os países que foram vencedores ali na Primeira Guerra Mundial. Então, nesse marco histórico, nós chegamos aqui. Os três países, né, que formavam ali a Tríplice Entente, né, Reino Unido, França e o Império Russo. Os Estados Unidos entrou, né, nesse jogo aqui depois, e esse grupo aqui saiu vencedor na Primeira Guerra Mundial. Um desses aliados, né, especificamente a França, ficou encarregada aí de desenvolver uma química analítica diferenciada. Essa química analítica na França, ela foi colocada aqui na Escola Superior de Física e Química Industrial da cidade de Paris. Então, concentrou-se, né, um grande volume de recursos, né, nessa escola para que houvesse um avanço na pesquisa química. Então, a Escola de Física e Química de Paris, né, aqui uma foto, né, dessa escola, ela produziu muitos pesquisadores ganhadores de prêmio Nobel, conseguiram desenvolver muita tecnologia dentro dessa escola. E o interessante é que o ensino de química consistia na descrição de métodos de análise. A análise qualitativa também reproduzia a precipitação de sulfeto. Até que em 1836, como vice-chefe do Laboratório de Química Analítica, o professor Charlot iniciou uma revolução no trabalho. A partir dali, ele começou a modificar algumas coisas. Bem,
Aqui tem uma foto do professor Charlot, aluno e professor da Escola Superior de Física e Química Industrial da cidade de Paris, que trabalhou também na Faculdade de Ciências Tecnológicas Nucleares. Então, aqui tem o elo do trabalho do professor Charlot, né, com a parte nuclear, que alimentou boa parte do projeto Manhattan no desenvolvimento da bomba atômica e também as novas tecnologias que a segunda revolução industrial demandava, né, para esses países. O professor Charlot, numa brilhante desenvolvimento matemático, químico, estudando a fisicoquímica das soluções, ele conseguiu estabelecer um raciocínio generalista. Ele conseguiu pegar, né, uma equação, né, de uma reação ácido-base e generalizar essa equação ácido-base. Ele fez uma generalização. E essa generalização levou a um conceito de doador, aceptor mais partícula. Toda equação química passou a ser considerada como existente uma espécie que vai doar alguma partícula e, de outro lado, vai ter uma espécie que vai receber uma partícula. Isso foi fundamental para que se estabelecesse um conceito amplo. Ele estava aqui ampliando o horizonte do entendimento físico-químico do que acontece. Então, no final, ele tinha sempre, né, um aceptor e um doador. Podia ser aqui qualquer substância. E aí ele generalizou esse conceito. A partir daí, generalizando esse conceito, ele aplicou isso para ácidos e bases, para a química de complexos, onde aparecem os metais, né, aqui já em solução, e também para a oxirredução, onde nós temos o equilíbrio ali com elétrons. Então ele generalizou esse conceito. Assim, para cada sistema ácido-base complexo oxirredução, havia um doador e um receptor. E uma partícula a ser estudada. Ora era um próton, ora era um ligante, ora um elétron. Então, criou as escalas correspondentes para cada partícula e permitiu esse tipo de entendimento aqui. Eu vou tentar sempre trazer uma imagem para mostrar a síntese do que estava sendo proposto naquela época. Num primeiro momento, toda a química estava restrita aqui, às reações de precipitação. Nós só éramos capazes de produzir reações de precipitação. A partir do trabalho do professor Charlot, ele nos libertou dessa química de precipitado e levou tudo para a solução. Então surge, né, o equilíbrio em solução. Aí nós começamos a caminhar com passos mais largos no desenvolvimento histórico. Os métodos que dependiam aqui da formação de precipitado eram conhecidos como método sistemático, ou método sistemático de análise. E o método que não dependia dessa formação de precipitado passou a ser conhecido como método assistemático. Aqui nascem duas grandes escolas, né, de química, que cada uma tem a sua importância no seu tempo, mas nós conseguimos, nesse momento, fazer uma grande virada. Após relutância da comunidade científica, foi aceito como novo método de análise em 1948, um congresso em Utrecht. A comunidade científica estava relutante a isso, né, a trocar aqueles conhecimentos que já estavam bem embasados, né, para a época. Então, em 1936, saímos dessa química de precipitado e passamos para a solução. A França exportou esse tipo de metodologia para o mundo inteiro.
A partir do Congresso de 48, todo mundo passou a utilizar a metodologia sistemática proposta pelo professor Charlot. Da França, também houve aqui a migração do método para o México e para o Chile. Em especial, eu destaco aqui a Universidade Autônoma do México, além de adotar o método de Charlot em 1970, essa data aqui relativamente importante, né, para a nossa instituição, 1970, realizou um intenso intercâmbio com a França, com a ajuda de Bernard Trémillon, criando uma química analítica moderna no México. O México conseguiu se desenvolver nessa área através do seu principal colaborador, que foi o Bernard Trémillon, aluno do professor Charlot. Eles precisaram criar todo um intercâmbio com a França durante 10 anos para poder implementar essa química. E isso vai ficar mais claro quando eu fizer o contraponto aqui com a nossa instituição. Alguns especialistas acomodados com o trabalho com o H2S criticavam o novo método apresentado por Charlot. O professor Charlot apresentava em sua obra o trabalho final. Ele não mostrava o caminho, o desenvolvimento do raciocínio. Partia de pontos avançados. O segredo do trabalho pedagógico era bem preservado nas escolas francesas. Eles exportavam trabalhos prontos, mas o ensino, a pedagogia, isso era bem preservado dentro da escola francesa. Para conhecer bem a obra do professor Charlot, era preciso conhecer bem transferência de prótons, transferência de ligantes, transferência de elétrons. E depois as relações, prótons, ligantes, elétrons, ligantes, elétrons. Era preciso correlacionar todo o entendimento que havia dessas partículas em solução aquosa. Em defesa da análise clássica de H2S, restava apenas a lógica de formação de precipitado e o desenvolvimento de gerador de H2S, em 1962, por Kipp. Então, desenvolveu, né, essa vidraria aqui, que facilitou muito a vida dos laboratórios que trabalhavam com H2S, porque já não se tinha uma atmosfera constante de H2S que tornava a permanência no laboratório impraticável. A química analítica ensinada no Brasil continua em grande parte associada ao método clássico de precipitação de sorvete. Nós ainda continuamos ensinando esse método na universidade. Aí eu trouxe aqui uma análise comparativa. Os reagentes utilizados por Rose e Fresenius em 1840 e a literatura, né, de 1960, que ainda é utilizada por nossa universidade. Vocês podem observar que não se modificou praticamente nada. Continuamos utilizando a química de 1840. Não que ela não funcione ou que seja uma química não aplicável, mas é preciso modernizar o raciocínio para acomodar esse tipo de química a uma nova realidade. Colocado esse primeiro aspecto histórico, nós chegamos aqui no nosso instituto. A segunda parte trata da química analítica no FRJ. Então, até aqui, nós fizemos só uma passagem histórica para entender a importância do que esses professores fizeram aqui. Eu trouxe como marco fundamental essa figura aqui. Eurico de Oliveira Assis, diretor dessa instituição, de 60, né, durante um grande período aqui, até 68, depois teve uma interrupção aqui, voltou em 72, mas ele foi diretor durante todo esse período, né, da instituição. Aqui aparece, né, de terno, gravata, né, uma figura, né, do grande diretor.
Sob a direção de Eurico Assis, a escola técnica cresceu e ganhou projeção. O diretor organizou os pilares de uma grande instituição. Mas o pilar fundamental que ele trouxe foi esse aqui, ó, material humano. Saber reconhecer o material humano. Como é que ele fez isso? O professor Eurico, ele era professor e professor de uma química experimental, ele era professor de analítica também. Então, em 1959, né, aparece aqui, né, algumas fotos do professor, ao lado, né, de seus alunos, né, e é interessante que essa atenção, né, aos alunos, né, fez toda uma diferença, porque de alunos depois se tornaram professores ilustres nessa instituição. Então, lá em 1959, o Eurico já tinha essa percepção de formação de material humano e dava toda uma atenção a esse tipo de trabalho. Assim, a professora Sebastiana, né, foi aluna e também estagiária aqui do professor Eurico, né, na década de 60, e depois, a partir aqui de 62, 63, passou, né, a trabalhar, a integrar os quadros da instituição como professora de Química Analítica Qualitativa. Sob a direção, né, do professor Eurico, surge, né, uma outra figura também importantíssima aqui, que foi a professora Elisa Carneiro. Aqui como aluna do Eurico, mais tarde como professora de Química Analítica Qualitativa. Essa outra figura importante que trabalhou na instituição de 70 a 77, que foi o professor Sérgio Vieira Tornel, um profissional fantástico, né, formado em engenharia, então trouxe para a instituição, né, todo um modo de pensar, todo um espírito prático de um engenheiro, né, e trabalhou no curso noturno dessa instituição durante todo esse período. Mas de 60 a 65, essa instituição também trabalhava, né, com o H2S. Então, tínhamos lá, né, uma apostila de análise qualitativa, que era o método sistemático de análise da precipitação de sulfeto. Então, naquela época que era possível, né, fazer de química de mais moderna, era feito ali, que era a precipitação de sulfetos. Até surgir essa figura, né, aqui, o professor Simon Arras. Simon. Correção no tempo. O professor Simon é uma figura, né, emblemática nessa história toda, porque graças ao trabalho dele nós iniciamos uma primeira grande mudança nessa instituição. Essa figura, né, tem aqui algumas fotos que eu tenho certeza, né, que a filha dele também vai querer depois. Engenheiro químico formado pela Universidade de Madrid. Pelo registro histórico que nós temos, né, dessa figura, um profissional atento, dedicado, que tinha um espírito científico inquieto, né? Gostava de pesquisar, de ler bastante, e uma característica importante para quem trabalha com química analítica: gostar de consultar a obra original. Então ele lia bem o francês e consultava sempre as obras originais do professor Charlot. Existe uma tese
que a gente compreende bem depois de um determinado tempo, que só é possível aprender ciência, né, com profundidade na língua mãe. É muito difícil você aprender ciência, né, com profundidade numa outra língua em que você não está muito bem familiarizado. E o professor Simon tinha aqui essas características, né, de um grande pesquisador. Ele saiu, né, de 44, de 53 da Espanha e chegou aqui no Brasil, né, saiu da Espanha em 53 e veio trabalhar no Brasil aqui na Companhia Telefônica, a CTB. Aqui tem uma foto dele, literalmente, né, com a mão na massa, numa época em que era preciso controlar, né, a oxidação dos cabos telefônicos, porque isso causava grandes transtornos nas linhas de telefone, que sofriam, né, com maresia, sujeira, poeira. Os materiais não tinham uma qualidade, né, naquele momento, que permitisse a resistência à ação do tempo. Então todo o processo de oxidação era controlado, né, por químicos. Então tem uma foto aqui, né, do professor, né, Simon fazendo, né, uso, né, da mais pura química analítica, né, no local de trabalho. Onde é que essa história tem um ponto de inflexão? Pela proximidade, a Espanha foi um dos primeiros países a adotar o método de Charlot. O professor Simon Arras trabalhou como assistente de Química Analítica na Universidade de Madrid. Então, possivelmente, né, como estudioso e como estudante da Universidade de Madrid, teve contato com o método lá na Universidade de Madrid. E aí, temos um grande ponto de inflexão nessa instituição, que foi o trabalho do professor Simon Arras e da professora Elisa Carneiro, que em 1965 iniciaram a aplicação do método de Charlot aqui na nossa instituição, na época Escola Técnica Federal de Química do Rio de Janeiro. Então, estudava-se o método de Charlot com esses dois grandes professores no curso noturno, e durante o curso diurno ainda era aplicado aqui o método da precipitação de sulfeto, onde se utilizava o H2S. Então, começava aqui uma história dessa instituição com o método assistemático de trabalho. Isso graças, né, ao trabalho do professor Simon, que trouxe, né, esse tipo de ideia, a metodologia para cá. Aqui, né, junto com a professora Elisa, puderam iniciar uma grande transformação no ensino de Química nessa instituição. Eu tenho, assim, um orgulho de poder apresentar esse documento, né? Isso é um manuscrito do professor Simon, né, com as primeiras ideias, né, a respeito do método de Charlot, né, que ele organizava pesquisando na obra do Charlot, que era um resumo, né, de um pequeno livro que o Charlot publicou na França e na Espanha, foi traduzido para o espanhol. Então ele fez, né, um pequeno resumo desse livro e começou a adotar a metodologia aqui no curso noturno. Bem, aonde está o ponto-chave do trabalho dele? Aqui em 1936, o Charlot, né, nos tira da dependência, né, da precipitação de sulfeto, leva a química para a solução. Essa química em solução se espalha pelo mundo, em particular na Espanha, pela proximidade, né? O professor Simon aprende, toma contato com esse tipo de método, e quando chega, né, no Brasil, né, ele é convidado aí novamente do professor Eurico para poder trabalhar no curso noturno dessa instituição, já
aplicando o que tinha de mais moderno no ensino de química. Então, graças a essa conexão, nós nos libertamos da dependência do trabalho com H2S. Os nossos laboratórios aplicam hoje um outro tipo de química. Por interferência ainda aqui do Eurico, ele dá um apoio grande para que a professora Sebastiana passe também a acompanhar aqui o curso noturno do professor Simão e da professora Elisa, para que a professora aprendesse o método de Charlot e também colocasse isso no curso diurno. Então, aqui tem uma influência direta também do diretor Eurico, no sentido de buscar metodologias mais modernas, que a instituição continuasse avançando. Após conhecer o trabalho que era feito à noite pela professora Sebastiana, com o apoio do diretor Eurico, toma a decisão de abandonar o método clássico de H2S e utilizar também no curso diurno o método de Charlot. Aí nós conseguimos banir de vez essa dependência do método de precipitação de sulfeto, porque a professora Sebastiana aprendeu com essas figuras notáveis aqui do curso noturno e passou também a aplicar no curso diurno. É uma mudança radical, completamente difícil da gente operacionalizar. Quem trabalha num laboratório que tem toda uma ordenação, toda uma sistemática já preparada, sabe do que eu estou falando. Então, uma pergunta que me acompanhava durante um tempo, infelizmente a professora Sebastiana já nos deixou há alguns anos, era entender o que se passava na cabeça da professora quando se deparou com a mudança de método, mudança no laboratório e a mudança na forma de pensar a química analítica. Tinha que mudar tudo. Então, o que se passava na cabeça da professora naquele momento? Infelizmente a professora não está mais aqui, essa dúvida acompanhou o trabalho durante algum tempo. Então, para ter uma ideia desse momento, eu fui recorrer aqui, para entender um pouquinho o que se passava na mente da professora, essa mudança radical que ela iniciava na instituição. Eu fui buscar aqui o discurso dos professores Alberto Rojas e Maria Teresa Ramírez, quando relatam a adoção do método de Charlot no México. Isso em 1970. O professor Simão trouxe o método para cá em 65. Então nós já iniciamos o pioneirismo aqui na América. Aqui é o trabalho dos professores do México. Eles publicaram numa revista de desenvolvimento químico e diz o seguinte: em 1970, quando começou na UNAM, Universidade Nacional Autônoma do México, o ensino formal de química analítica do professor Charlot, alunos da geração de 75 a 79 de licenciatura em química conheceram o desenvolvimento da química das soluções, diagramas de zonas de predomínio, escala de previsão de reações, entre outros pontos, nos maravilhavam pelo seu rigor e aplicação prática. Decidimos manter a visão do professor Charlot para ensinar química analítica e aprender a ensinar essa ciência. Mantivemos e estendemos os conceitos e os métodos de resolução de problemas. Então, ao se deparar com essa metodologia, eles resolveram aplicar isso em todo o México, banindo de vez também essas metodologias do século passado. O que é natural, uma busca por novas tecnologias, por novos conhecimentos e que demanda muito trabalho. Dessa síntese
nós poderíamos resumir no trabalho que o moderno profissional da química analítica não deve se focar em resolver o problema de uma amostra, mas sim o problema que a amostra representa. Então começa uma mudança conceitual, uma mudança filosófica no comportamento do profissional. Esta fase, com esses professores, foi possível deixar o método de H2S, chegar no manuscrito do professor Simon e aqui já uma organização na forma de uma apostila trazida pela professora Sebastiana para o método de Charlot. Uma das primeiras apostilas a consolidar o método de Charlot nessa instituição. Nesse ponto, nós temos aqui a primeira grande transformação da química analítica na, então, Escola Técnica Federal de Química do Rio de Janeiro. Aí iniciamos uma segunda fase, que é uma grande transformação, a segunda grande transformação, né, em que chega à instituição, né, o professor José Carlos, né, também ex-aluno, né, do curso regular e depois do curso noturno, né, tendo já assim, tomado conta, né, do método de Charlot durante algum período em que era auxiliar de laboratório, né, então já conhecia, né, a aplicação, né, dessa metodologia que começava a se desenvolver na instituição, né, existia uma organização já para análise de cátions, né, e aos poucos, né, o professor José Carlos foi incorporando, né, novas metodologias e dando um desenvolvimento à disciplina. De forma que, da apostila inicial de H2S ao manuscrito do professor Simon, a primeira apostila de cátions, depois, na sequência, aqui já com a participação do professor José Carlos, surge, né, a apostila para ânions. Então a instituição já conseguia, né, fazer uma dobradinha aqui entre cátions e ânions, né, para fechar o circuito de uma análise em si. Surge a necessidade de estabelecer as bases teóricas para que se chegasse aos elementos pedagógicos implantados na França e difíceis de serem exportados. O professor Charlot criou uma obra fantástica, mas é preservado muito bem nas escolas francesas e isso é difícil de ser exportado. É uma organização única que existe na França. A obra do professor Charlot necessita de um conhecimento diferenciado. Não basta apenas os princípios da fisicoquímica ou princípios da química analítica. É preciso juntar esses dois universos que nunca deveriam ter sido separados. Quando comentamos na escola francesa, o nome é Escola Superior de Química e Física. Então, os franceses ainda mantêm esse estudo junto. Nós aqui é que separamos demais e depois temos problemas para juntar isso de novo. O professor José Carlos começa a trazer os elementos de base teórica para preencher aquela lacuna da obra do professor Charlot. O professor Charlot traz uma metodologia, uma obra final, mas os conceitos teóricos para se chegar nessa obra, né, final de Charlot é que são aí, o grande problema, né, e a grande fonte de crítica no mundo inteiro, né, a obra do professor Charlot, que ele simplifica, né, algumas abordagens, deixando o leitor um pouco sozinho, né, na descoberta, na evolução aí do raciocínio. Né? O leitor fica, né, um pouco sozinho demais. Então, aqui o professor José Carlos começa as primeiras ideias, né, na reações de transferência de prova, nosso conhecido mapa ácido-base, passa, né, aqui pela montagem de um quebra-cabeça utilizando a equação de Henderson-Hasselbalch, né,
para os diagramas de topo, né, para entender o funcionamento, né, dos diagramas de topo. Dos diagramas de topo, possibilitar, né, o que nós chamamos hoje da especiação, né, da variação das espécies, né, ao longo de uma determinada escala, né. Então, trouxe uma ordenação muito clara, muito objetiva sobre tudo isso. E uma das partes mais importantes, que é o estudo do sistema homogêneo. Todas essas reações que são fundamentais para se compreender a obra de Charlot, elas foram aos poucos sendo sistematizadas com o trabalho do professor José Carlos, colocando essas bases teóricas. Então, aqui ele traz, né, metodologia gráfica, né, para expressar o comportamento de espécies monopróticas, dipróticas, tripróticas e complexos, né? Então, os gráficos, eles possuem o mesmo perfil, o que é um elemento facilitador no ensino de química. O aluno aprende o procedimento e, a partir dali, esse mesmo procedimento vai se desdobrando. Não aparece algo de muito novo, de muito incompreensível no meio do sistema. Então, tem um aspecto pedagógico muito forte nesse tipo de ensino aqui. E aí chegamos também no meio heterogêneo. Tá? Surge a precipitação de sulfetos novamente. Né? O tema é revisitado, só que de uma maneira única, né, nessas instituições, né, de ensino, que é a parte gráfica controlando a precipitação. Então, o que se demora 6 meses, né, estudando precipitação de sulfeto, como se faz em 1840 lá na universidade, o aluno realiza esse procedimento aqui em 2 horas. Então, o método de 6 meses ele é condensado em 2 horas dentro do laboratório pelo entendimento gráfico. Da mesma forma, precipitação de hidróxidos e a separação de grupo de cloretos, com gráficos objetivos, claros e ao alcance dos alunos do ensino técnico. Como são gráficos de linhas, né, equação da reta, tema muito bem dominado por alunos nesse nível de ensino, não tem nada muito complicado nesse sistema, então eles conseguem dominar bem isso, e o gráfico é a representação final que ele pode levar para o laboratório. O trabalho experimental. Isso permitiu redução da escala de trabalho, organização do laboratório para um trabalho individual. O método utilizado para a formação dos alunos é válido para pesquisa e aplicações reais específicas, ou seja, quando nós vamos realizar um trabalho de pesquisa, nós não mudamos a metodologia que ensinamos os alunos. A metodologia é a mesma. A possibilidade de se estabelecer análise semi-quantitativa como orientação para análise quantitativa. Aproximação entre teoria, teoria de prática e prática nos diversos setores da indústria. E um trabalho de campo intenso. Então, essa sistematização levou a esse tipo de trabalho pedagógico que foi realizado. Da evolução dessas apostilas, né, dominando aqui a técnica do método de Charlot, agora incorporando toda a teoria que o professor José Carlos minuciosamente descreveu, nós conseguimos abolir o ensino aqui com apostilas, e isso é retratado num caderninho que cada aluno tem, tentando colocar o seguinte raciocínio: o aluno deve ser protagonista no processo de aprendizagem. Então,
deixa-se de lado, né, um material impresso pronto, e o aluno vai construir todo esse processo no seu caderno. Aqui está a amostra, né, caderninho. Os alunos, todo o índice, né, separação. Quando o aluno trabalhando individualmente é capaz de criar os métodos de análise e aplicá-los corretamente à solução dos problemas, temos a certeza que estamos no caminho correto para a formação de um profissional diferenciado. É o nosso objetivo primeiro. Aqui, um pouquinho, né, o que acontece no laboratório. Aqui, nossas alunas do curso hoje cederam a fotografia gentilmente. E nós temos a consolidação agora, né? Teoria de prática e prática. Antes, nós tínhamos somente aqui essa organização prática, né? Que foi o trabalho de Charlot, quando chegou aqui, organizado, né? Trazido pelo professor Simon, organizado pelo professor Sebastiano, o professor José Carlos conseguiu, né, incorporar os elementos necessários para encadear isso, né, e conseguimos colocar aqui a aplicação. Trabalho de campo, uma aplicação direta disso aí. Aqui, Baía de Sepetiba, turma MAN 251, 2004.2. Né? Eu selecionei essa foto aqui, muitos, né, vão se recordar, né? Essa menininha, né, aqui, né, hoje é professora aqui da disciplina, a professora Raquel, né, nossa, né, ex-aluna. Um trabalho intenso, né, com os alunos no campo. Uma foto emblemática aqui, né? Todos foram de pé junto, porque estava tentando pescar alguma coisa, em vez de, né, coletar, né, a amostra. Né? Aqui um cardume de peixe aqui, né? Então, os alunos com total autonomia trabalhando, né, com o método que aprendem, né, no laboratório, embarcados. E acreditamos cumprir os propósitos pedagógicos lançados pelo professor Charlot, que mudou a forma de como se ensinar química analítica na França e adotados praticamente em todos os países do mundo. A química analítica moderna não é um conjunto de técnicas de análise, mas uma ciência que ensina o químico a trabalhar mais com a cabeça do que com as mãos. Então, esse processo aqui, ele foi unificado. Único nessa instituição. Posso dizer isso com toda a tranquilidade, porque eu tive a oportunidade de passear em praticamente todas essas instituições de ensino no Rio de Janeiro, algumas em São Paulo também. Então, esse ensino aqui traz uma organização diferenciada. Depois desse momento, aí chegamos, né, na aplicação tecnológica. Então, como é que todo esse estudo, né, ele vai desembocar, né, ali numa aplicação prática, né? Como é que nós vamos visualizar isso, né, na prática? Como a temática da Semana de Química trata sobre água, então eu me permiti também focar aí nessa parte de água. Então, trazemos aqui uma aplicação direta, análise de água. É um problema mundial, afeta o abastecimento e consumo humano, afeta a produção de alimentos, modifica o clima local, influencia na qualidade de vida das pessoas, influencia a geografia mundial.
Então, água vai ser uma temática recorrente durante muito tempo ainda. A análise de água, ela pode ser realizada por diferentes aparelhos, utilizando diferentes técnicas. Existe hoje uma infinidade de situações que podemos lançar mão para fazer análise de água. E ela também hoje está presente aqui no monitoramento ambiental. Se temos equipamentos e dominamos a técnica, qual é o problema em fazermos o controle ambiental? Como é que isso se transforma num grande problema, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro? Deixa eu voltar aqui. Observem vocês que fazer uma coleta, até onde se pode chegar, levar para um equipamento, e onde você enxerga tudo que você tem que coletar, é relativamente fácil. Não existe grande dificuldade. A análise é simples. A amostra não apresenta dificuldades, mas é preciso saber qual é o problema que a amostra representa. Aí começa a nossa escola de Química Analítica. O problema está aí. Coletar num laguinho próximo, aqui na Quinta da Boa Vista, onde você consegue alcançar facilmente a amostra, é fácil. A questão, quando você pega algo dessa dimensão, aí tem um grau de dificuldade razoável. Qual a grande dificuldade que surge? Em razão aí das Olimpíadas, que trouxe essa temática muito para discussão, o nosso quintal Baía de Guanabara, um sistema que se comunica com mais de 30 rios, 31 quilômetros, largura 28 quilômetros, uma área de 412 quilômetros quadrados, uma profundidade de 13 a 17 metros ali no seu entorno. Então, ir até a Bahia, coletar a amostra para fazer a análise, vai criar uma situação um pouquinho difícil, mas dá para fazer. Eu vou coletar mais de 1000 amostras, mas será possível fazer. Vai dar um trabalho gigantesco, mas será feito. O problema é como realizar um trabalho desse tamanho fazendo monitoramento. Todo mês, todo ano, vai haver um gasto, um dispêndio de energia considerável e nós não vamos conseguir acompanhar um monitoramento adequado. Aí surge de novo o nosso método gráfico. Os principais metais que vão aportar uma grande toxicidade ao sistema, eles já estão bem estudados aqui, e a gente observa que esses caras todos vão precipitar aqui em pH zero, que a gente chama aqui de um controle crítico. Acima disso, tem outros metais menos tóxicos, mas que também ligam um sinal de alerta. Isso serve como orientador. Eu posso usar essa ferramenta como orientador. Eu utilizo isso como um orientador. De forma que, se eu vou coletar muito ou se eu vou coletar pouco, eu vou seguir a orientação aqui, porque eu serei capaz de diagnosticar quimicamente. Então, trazendo essa explicação para cá, se eu consigo observar um precipitado nessa zona crítica, eu vou analisar aqui. Se tem um precipitado, eu vou ter que coletar muito. Se eu não tenho um precipitado, eu posso coletar um pouco menos. Eu vou manter um controle menos rigoroso ali. Então, isso se remete a uma coleta seletiva do processo.
mas é difícil a gente ficar observando a formação de um precipitado, o tamanho de diluição da Baía de Guanabara, né? Então, a formação de um precipitado, né, ela pode ser potencializada, né, com pequenos instrumentos de campo que vão até o barco fazer essa seleção para depois chegarmos aqui num método mais instrumentalizado. Então, o método químico ele não briga com o método instrumental, mas ele vai me permitir organizar de uma maneira que seja factível o controle dessas amostras. Assim, se eu for olhar a Bahia, alguns lugares eu vou ter que amostrar muito, outros eu posso amostrar um pouco menos, e outros menos ainda. A redução na quantidade de amostra vai ser diretamente proporcional à qualidade do meu trabalho de laboratório. Não é a mesma coisa que você monitorar 1000 amostras do que 100, 200 amostras. Posso dar muito mais atenção, né, a um conjunto de amostras menores. Então, aqui é só um exemplo, né, de como esses gráficos nos acompanham, né, a gente pode embarcar com eles, né, para poder criar aqui uma orientação. E evitar situações como essa aí, por exemplo, que correu o mundo. Né? Grande quantidade de amostras dificulta a análise criteriosa. Erros no processo de amostragem invalidam resultados. Sem conhecer o tamanho do problema, ficamos distantes da solução. Isso aqui é uma geladeira. Está navegando ali pela Bahia. Então, nas proximidades, né, dessa geladeira, né, a quantidade de metais pesados é significativamente alta. Então, se eu não tenho um instrumento para me dar o controle de quanto eu tenho que coletar, eu terei que lançar a mão do método estatístico, que vai estar associado a uma área gigantesca, e certamente a gente vai ter que pedir, né, ajuda a um porta-aviões para, né, trazer tanta amostra, né, para cá. A coisa não vai andar bem. E não conseguir monitorar, nós abandonamos o problema. Nós não damos essa sequência. Então, aqui é um exemplo, né, de como esta metodologia vai a campo para que a gente possa otimizar o trabalho. O segundo exemplo aqui, para finalizar a aplicação. A indústria de piscicultura. É uma indústria importante, desde os pequenos produtores até as grandes fazendas, né, de produção de peixe. A indústria de piscicultura, ela passa o tempo todo lidando com um jogo aqui. A presença de matéria orgânica e oxigênio dissolvido. Essa matéria orgânica consome oxigênio dissolvido e aí, né, nos leva a esse tipo de catástrofe. Numa fazenda, né, de produção de peixe, o resultado é o pior possível. Além de não poder utilizar esse tipo de material, né, depois que o peixe morre, você tem que conseguir retirá-lo vivo dali, a legislação impõe isso. Não podemos trabalhar com um animal, né, morto, mesmo que seja caracterizado por falta de oxigenação, você não pode utilizar. Então, a perda econômica é gigantesca e depois ainda sobra o trabalho do que fazer com esse tipo de material. Vai descartar onde? De que forma? Então, o controle, né, da matéria orgânica, a presença da matéria orgânica, ele é um controle-chave nessa indústria. Nós temos dois tipos de controle a fazer, matéria orgânica e oxigênio. O oxigênio é feito com a medida, né, com pequenos equipamentos de campo,
ou equipamentos industriais que podem estar diretamente colocados lá no meio da fazenda, da lagoa, né? Equipamento já com porte industrial, e que mede relativamente bem a presença de oxigênio dissolvido. A outra parte, a matéria orgânica, ela é medida com uma titulação com dicromato de potássio. O pessoal do meio ambiente, né, utiliza muito esse tipo de análise, porque é um raio-x da saúde, né, do ecossistema, e nós conseguimos monitorar a carga orgânica do sistema através dessa reação com dicromato. Então, uma reação que nós trabalhamos durante muito tempo aqui, né, chamada de demanda química de oxigênio, e o pessoal do meio ambiente utiliza bastante. Na produção e manejo de peixe, é fundamental esse parâmetro aqui. Eu tenho que ter uma salinidade alta. Isso ajuda a prevenir doenças, ela altera pouco a oxigenação e aumenta a taxa de crescimento do pescado. É tudo que o produtor quer. Ele precisa aumentar a taxa de crescimento para, em curto espaço de tempo, chegar a um lucro melhor. Então, é importante que você tenha uma salinidade mais elevada. Determinação da matéria orgânica em águas com elevada salinidade. Titulação da matéria orgânica em águas com elevada salinidade utilizando dicromato. Então, eu tenho a carga orgânica reagindo com dicromato, eu vou produzir aqui o cromo 3. A gente sempre trabalha com um excesso disso. O que sobrar, a gente quantifica e tem, né, aqui a medida da matéria orgânica. Para aumentar a eficiência, né, a gente no início trabalha com aqui um excesso do dicromato de potássio como oxidante. Então, eu vou trazer, né, aqui só um desenho da situação para que todos entendam. Esse dicromato vai reagir com a matéria orgânica para produzir cromo 3, mas também, né, vai levar junto esse cloreto aqui e formar cloro. Aí é um problema chato de ser resolvido. Normalmente, né, esse cloreto ele é retirado por outros métodos, né, ou tem que ser compensado de uma outra maneira para que se não tenha um erro grande na determinação de matéria orgânica. Os sistemas envolvidos são esses aqui. Dicromato, cromo 3, potencial. Cloreto, cloro, potencial. O excesso de dicromato no início eleva o potencial, né, a um patamar um pouquinho mais acima, 1,39 volts. Aí vem a questão da aplicação, né, tecnológica. Extrapolando o mesmo raciocínio que o aluno aprende, né, para ácidos e bases, identificando aqui a chamada zona de tamponamento, né, que todos conhecem bem, né, nós podemos derivar a mesma equação, o mesmo diagrama, né, só que ao invés de pH, eu terei PE, que é uma medida aqui de potencial, né, de oxidação e redução da solução. Então, observem a similaridade, né, dos conceitos aplicados. Isso é um desdobramento natural. O aluno aprende, né, no primeiro momento. Isso vai se desdobrando em situações mais complexas, derivado desse sistema mais simples. Então, traduzindo graficamente, é sempre importante nós levarmos o problema para uma tradução gráfica, porque o gráfico te permite ver o sistema todo, você acompanhar o que está acontecendo. Nesse momento, né, observe que nós temos duas linhas, são gráficos, né, extremamente fáceis de serem construídos. Mas aqui, ao observar o cruzamento dessa linha verde com essa linha mais laranja,
eu estou dizendo que o dicromato consegue reagir com o cloreto também e produzir cloro. Eu tenho uma interferência na análise muito grande. E isso é difícil de ser resolvido. Aí existem equipamentos que já causam aí a supressão de cloretos, equipamentos que permitem você filtrar, né, isso de uma maneira diferenciada, precipitando o cloreto, que são equipamentos mais caros, mais complexos, né? E nós trazemos, né, para esse estudo de equilíbrio. Observando aqui a equação, né, fundamental, né, e levando isso para a mesma extrapolação, aqui eu também tenho uma zona de tamponamento entre o dicromato e o cromo 3. É possível estabelecer aqui também um tampão, chamado tampão de oxirredução. Então, esse problema é resolvido na titulação misturando o cromo 3 com o cromo 6. Ao preparar a solução de cromo 6, nós adicionamos intencionalmente o cromo 3 e eu vou gerar um tampão de oxirredução, que é um desdobramento do princípio que o aluno já domina anteriormente com bastante certeza, né, e conhecimento consolidado. Então, ao formar esse tampão de oxirredução, observe que o potencial do dicromato ele é deslocado um pouquinho mais para baixo. Então, como essa linha não toca mais nessa linha, eu não tenho interferência no meu processo de análise. Então, nós resolvemos o problema na fonte. Comparativamente, sem adição de cromo 3, o potencial vai a 1,39 e ele vai atingir aqui o sistema cloreto passando a cloro. Com a adição de cromo 3, o potencial desce a 1,33 e eu não tenho mais esse problema. Isso me leva a uma medida incorreta, se eu trabalhar dessa forma, e uma medida correta, se eu trabalhar com a adição de cromo 3, tamponando o sistema. O que representa esse problema na nossa vida, no nosso dia a dia? 65 toneladas foi o último acidente ali na Lagoa Rodrigo de Freitas. Por que isso aconteceu, né? É claro que existem várias explicações, né, para, depois do fato ocorrido, poder justificar isso aí. Mas, na realidade, faltou precisão na análise desses dois dados aqui. A curva de matéria orgânica, quando ela sobe, vai acontecer o inverso com o oxigênio dissolvido. Quando essas curvas se encontram num ponto crítico, aí os peixes não resistem e nós temos essa catástrofe ambiental. Essas diferentes cores da lagoa indicam diferentes quantidades de matéria orgânica que vão se formando ao longo do ano, ao longo das estações, né? Estações mais quentes, mais de verão, né? Temperatura de 30, 40 graus, acelera bastante o crescimento, né, de algas, plantas, matéria orgânica que está presente na lagoa, e isso vai, em algum momento, trazer um problema sério. A matéria orgânica ela existe naturalmente na lagoa, e ela é controlada através da titulação para que, antes dessa curva subir muito, essa matéria orgânica seja retirada. Então, existem vários barcos que são preparados ali para retirar essa matéria orgânica e evitar esse tipo de catástrofe. A disciplina de análise qualitativa organizada segundo o método Charlot. Eu comentei, a professora Sebastiana não está mais presente, né? E alguns professores, né, também nos deixaram muito cedo, foi o caso, né,
professor Simon, que foi um pioneiro ao trazer essa química assistemática para essa instituição em 1965, anterior, né, a qualquer desenvolvimento na América, né, ele foi o responsável, né, por isso. Juntamente com o trabalho da professora Elisa Carneiro, a gente tem uma gratidão, né, para esses professores enorme. O professor Sérgio Tornel, que depois o professor Simon deixou a escola em 77, manteve, né, a metodologia, né, organizada na instituição, né, e a partir daí todo o arcabouço teórico, né, que o professor José Carlos trouxe, modificando por completo o ensino de química nessa instituição. Nesse momento, né, nessa linha histórica, se a gente seguir um pouquinho mais à frente, aqui em 78, né, o professor Reinaldo Carvalho iniciava aqui alguns experimentos com sucata, né, de equipamentos, o que levou à criação mais tarde, né, do Laboratório de Análise Instrumental, como vocês conhecem hoje, com essa organização. Então isso nasceu aqui, né, na sala de balança do Laboratório de Química Analítica Quantitativa, com o professor Reinaldo Carvalho, e um pouquinho mais adiante, um outro grande momento histórico nessa instituição, né, que foi o trabalho do professor Silvio, né, incorporando o estudo de planilhas eletrônicas, né, à química analítica quantitativa. Trabalho pioneiro também, que só foi visto nos livros textos, né, nos principais livros textos, lá em 2004, 2005. Então, ao trazer essa linha temporal, primeiro, um reconhecimento, né, a esses professores, tentar mostrar o pioneirismo, né, dessa instituição no ensino diferenciado, né, que vocês podem encontrar, né, nos diversos laboratórios, né, da instituição, e, de certa maneira, poder fazer um agradecimento pessoal. Alguns não estão mais presentes, mas nós temos a professora Elisa, o professor José Carlos, o professor Silvio, que ainda nos dão o prazer, né, de estar presente, né, na Semana de Química. Claro que essa história continua, né? Nós fechamos uma primeira parte para mostrar como esse desenvolvimento, né, inicial se deu aqui, e num segundo momento, né, eu tentarei trazer para vocês, né, a organização desse curso, né, que é um curso de Química Analítica, né, entre essas três disciplinas, que aqui funciona de forma ressonante. Né? Nós não trabalhamos de uma maneira a separar uma disciplina da outra. E eu queria fazer também um breve agradecimento a toda a equipe que ajudou bastante, a uma pessoa em particular, que é o responsável pelos recursos humanos, o Márcio, né, pelas horas de pesquisa, né, nas pastas desses professores, né, ao meu técnico Lohan por ter ajudado aí na confecção, né, dos slides, né, e fundamentalmente, né, a esses professores, que eu acho que nós temos uma dívida gigantesca, né, com eles, de nos ajudar aqui a libertar a instituição do trabalho, né, com H2S, criar uma modernidade, né. Nós temos que acreditar isso no primeiro momento ao professor Simon e à professora Elisa, que gentilmente também nos cedeu esse manuscrito. Esperamos conseguir fazer o registro físico nisso da instituição, né? Fazer o registro físico para que a história tenha, né, o seu registro possa ser consultado, né, por outras pessoas. O professor José Carlos, né, tem uma história de vida, né, dedicou a sua vida a organizar essa disciplina, né, e colocar a instituição no caminho diferenciado da universidade e dos demais institutos. Né. Agradecer também a presença, né, do professor Silvio, né, que está ali. Esperamos
num próximo momento, eu vou tentar falar um pouquinho dessa organização pedagógica dessa instituição, que tem essas 3 disciplinas, o seu pilar mais forte, né? Formamos técnicos com esse viés de controle de qualidade, né? Mas um técnico com um nível de independência muito grande. Então, temos a certeza que vamos continuar caminhando, né, nesse sentido. Existem outras inovações com aplicações mais específicas desse tipo de metodologia que eu vou deixar para um outro momento, para não aqui também extrapolar demais o horário. Então, só gostaria de agradecer em público aqui a presença, né, dos filhos do professor Simon. Né? É um prazer, né, tê-los aqui e poder depois a gente compartilhar esse material, que eu vou fazer um registro físico e, né, compartilho com vocês também o trabalho, né, que o pai de vocês trouxe e nos permitiu trilhar todo um desenvolvimento diferenciado nessa instituição. Né? Professora, né, Elisa, né, também pelo conselho, pelas horas, né, de depoimento, e o professor José Carlos por todo o trabalho. Eu vou deixar aqui aberto, se vocês quiserem, né, falar, né, alguma coisa. Eu só queria agradecer e comentar que é muito emocionante meu pai, que já está falecido há mais de 30 anos, ser relembrado dessa forma tão carinhosa num país que dificilmente tem memória, que principalmente os professores não recebem o crédito por sua obra, não só de estabelecer novos métodos, mas como a formação de tantas pessoas interessantes e importantes. Então, assim, é um grande passo para valorizar o professor, o pesquisador e o meu pai. Muito obrigada. Eu faço minhas as palavras da minha irmã e queria agradecer mais uma vez ao professor Otávio essa lembrança. Já estou naquela idade que eu olho para o passado e vejo tudo. Eu vejo as coisas boas todas. Enfim. E uma coisa assim que eu li outro dia, acho que no Facebook, né? Como é que a atividade do som é lento. Meu pai falava aos 20, aos 15, foi entender aos 40. Enfim. Isso na nossa formação e na escola técnica, e várias vezes, é querer ser muito professor Otávio, porque eu também sou professor, e o irmão mesmo falou, né? O professor, por maior, melhor que seja, nada mais é que uma mão de gente que nos precederam. Quanto mais conhecemos o que eles fizeram, menos erraremos e mais adiante seguiremos. Então, professor Otávio, muito obrigado, foi uma honra e um prazer. Bom, no momento, o maior sentimento é gratidão, né? Por estar aqui, por ver tudo o que aconteceu, e um agradecimento muito grande a essa equipe por ter resgatado 2 figuras tão importantes, foram Eurito Assis e o professor Aras. Com licença dos filhos, ele foi meio um pouco de pai profissional. Aprendi muito com ele, trabalhei muito com ele. Então é uma saudade muito grande desse trabalho todo. E agora um pouco de orgulho, né, de ver que a semente que a gente plantou com tanta vontade, tanto estudo, tanta boa vontade, conseguiu crescer e dar esses frutos maravilhosos que estão aí aparecendo na qualidade de ensino que vocês praticam hoje, na qualidade dos alunos, dos técnicos formados. Então, nesse momento, tudo que acontece na minha cabeça é gratidão. Obrigada a vocês. Bem, agradecer aí ao professor Otávio pelo brilhantismo, né, desse trabalho arqueológico, vamos chamando de múmia, né? E o espírito da equipe continuou. E a professora dedicava as sementes, mantê-las bem claras.
agradecimento por essa possibilidade. O Espírito no preview de vocês. Obrigado, senhor. Agradeço demais a presença de todos. Próxima semana de Química eu tentarei contar um pouquinho desse elo, dessa química analítica ressonante que nós temos aqui no Instituto. Sr. Roberto? A palavra está encerrada? Não, por favor. Bom, não poderia deixar de me manifestar. Aqueles que não me conhecem, provavelmente a grande maioria, meu nome é Roberto Fernandes, eu fui professor dessa indústria em casa de 1992 a 2012, foram 20 anos dedicados a essa casa, uma equipe de análise instrumental, portanto, pegando ali o triângulo que o Otávio apresentou no final, eu também estou envolvido nessa coisa da química analítica, nessa raiz dessa escola. Eu tenho muita satisfação também de estar ouvindo o Otávio, que foi meu aluno, e hoje tenho a honra de estar aqui com meu colega e meu amigo pessoal, Otávio, na condição de professor dessa escola. Não vim falar como ex-professor, também não vim falar como cidadão, porque como cidadão eu iria às lágrimas, porque num mundo atravessando uma fase de tanta mediocridade, e não estou falando do Brasil, estou falando do mundo, nós podemos estar sentados nesse auditório, reunidos aqui, no meio de pessoas tão ilustres, nos causa muita emoção. Pedi a palavra, Otávio, representando a presidente da Associação Brasileira de Química, associação essa que eu hoje tenho também o prazer de ocupar a direção técnico-científica, para parabenizar a sua fala, em especial, a sua lembrança, e aos colegas professores que dedicaram seu tempo, sua vida e sua competência a desenvolver esse trabalho. Em particular, eu trabalhei 20 anos ao lado do professor José Carlos. Nós tínhamos um acordo que foi descumprido. Nós iríamos ficar aqui atazanando o juízo de todo mundo até que não aguentássemos mais, mas aí nos aposentamos. Mas é uma pessoa pela qual eu tenho muito carinho. Gostaria também de registrar a presença da professora Marta, também membro da equipe analítica, e de todos os analíticos dessa escola. Então, em nome da Associação Brasileira de Química, Otávio, fica aqui o nosso registro de agradecimento a esta instituição, como uma instituição que sempre tratou a química com o respeito que ela merece. E se assim o fez, foi porque as pessoas que estavam aqui eram brilhantes. Na minha história de vida, o capítulo que eu estive aqui é um dos capítulos mais bonitos, porque aqui convivi com pessoas brilhantes, maravilhosas, competentes e dedicadas. Então eu ia me sentir muito mal se essa solenidade terminasse e eu não pudesse, de público, registrar meus mais sinceros agradecimentos. Professor Silvio, estou vendo aqui com esse seu sorriso. E agora, no mês de agosto, a Associação Brasileira de Química, o professor Silvio sabe disso, teve a honra, em um dos nossos eventos, de homenagear um outro grande professor, falecido há pouco tempo, que foi o professor José Guerchon. Nós estamos preparando a Associação, a Regional Rio de Janeiro da Associação Brasileira de Química, está preparando um prêmio que será entregue todos os anos num dos nossos eventos nacionais, que levará o nome do professor José Guerchon, que também é uma forma de que toda esta memória, a boa memória brasileira,
a memória que nos orgulha como cidadãos brasileiros permaneça viva. Só lamento, mais uma vez, que nós estejamos com tão poucos ambientes com essa qualidade e com esse mérito. Mas, todas as vezes que tive a oportunidade de falar aqui nesse auditório, sempre me manifestei como sendo esta escola, este prédio, este local, um solo sagrado. E como solo sagrado, cabe a todos nós, inclusive esses jovens que aqui estão, o dever de serem guardiões do que foi construído aqui ao longo de tantos e tantos anos, por tantas e tantas pessoas, por tantas e tantas lutas que nós travamos. Então, ao beijar o meu amigo Zé Carlos, eu queria homenagear todos os demais professores que foram mencionados aqui. Contem sempre com a Associação Brasileira de Química para mantermos viva a nossa história, a nossa qualidade, a nossa ética e a nossa decência. Chega de sermos comparáveis ao que não presta. Nós não somos isso. Nós não somos isso. Então, Otávio, mais uma vez, muito obrigado. Desculpe ter tomado o tempo de vocês, tá? Mas fica aqui com muita emoção o meu prazer de poder assistir a essa solenidade de hoje. Muito obrigado. Agradeço muito. Eu não sei se alguém gostaria de perguntar alguma coisa, se gostaria de... Se a professora Silvia... Alguém gostaria de alguma pergunta, alguma fala em específico? Reinaldo também foi aluno do curso técnico, né? Eu também. Dessa vez não chorar, pelo menos vou tentar. Eu também fui ex-aluna. Minha calora, Hoje, inclusive. calora dele. Hoje em dia, meus 2 filhos são alunos daqui. Assim, Gravar o Reinaldo, porque na sua vida ele chorou muito. dessa vez eu prometo não chorar, vou tentar. É muito legal ver aqui professores. E, é claro, tenho que agradecer fortemente a todos eles. A Elisa, foram aulas fantásticas de inorgânica, que fez me apaixonar pela disciplina. O Zé Carlos, assim, essa escola precisa fazer uma aula magna com o Zé Carlos para nós registrarmos a caligrafia dele num quadro negro, que é alguma coisa fantástica. A aula que eu viajava, que eu conseguia, assim, pensar no livro do Alexei, que a gente estudava em francês ou inglês, que não tinha em qualquer lugar, um livro de um autor russo traduzido em francês ou em inglês, e a gente estudava aqui no ensino médio há 30 anos. E quando eu fui no nível superior, um professor de qualitativa, depois de algebrar muito no quadro, eu perguntei, vem cá, mas ele não vai participar junto com bar e cálcio? Ah não, isso é matéria do mestrado. Eu vi no segundo grau isso aí. O nível aqui, isso foi na UF, tá? Não estou falando de instituição ruim não. Mas o nível dessa instituição, fui aluno há 30 anos e hoje, com o rabinho entre as pernas, voltei para fazer o curso de processos químicos à noite, depois de 30 anos vadiando aí por essa existência, me fez ver a evolução da matéria qualitativa, pela qual sou perdidamente apaixonado desde sempre. E tive o prazer de ver que o espírito do Zé Carlos, da Sebastiana, que eu não conheci, essa história toda aí que foi da professora, está hoje com o Otávio, com a Rosângela, que foi minha professora há um ano atrás, e é sem dúvida uma disciplina assim, fantástica, muito bonita, não só bonita como se diz, na teoria, né? Como também na prática, na forma que a gente executa, cada aluno é responsável pelas suas análises. A professora Rosângela ficava chateada comigo, porque tem que ser mesmo, como eu dizia, pelo cheiro, né? Então, assim, o pessoal de química acho que riu da piada aqui. Então, assim, eu quero deixar um muito obrigado, e acho que a Ivana também agradece.
Essa escola é fantástica, o trabalho de vocês é fantástico. Parabéns. Gente, então, só para finalizar, tá? Tem mais alguém que queira falar alguma coisa? Não, né? Então, para finalizar, agradeço a presença aí de todos mesmo, tá? Fui aluna, como eu falei para vocês, dessa instituição e eu estava aqui na primeira semana de Química. E eu agora estou aqui na 38ª, fazendo essa homenagem. Eu não tenho medo disso. Não tenho medo. Fui aluna do professor ali, do Zé Carlos, e assim, eu só me sinto muito orgulhosa de estar aqui. E eu espero que vocês aí, daqui a alguns anos, estejam aqui e nós, professores da Qualitativa, Grisê, Anilton, Raquel e os outros professores também das outras analíticas, da Quanti, da Instrumental, né? Estejamos nós sentados aqui na primeira fileira e vocês aqui, né? Também prestando essa homenagem pra gente, né? E Marta, só para completar, que eu acho que também isso é importante, tá? Está nos planos do Otávio, porque a gente teve que fazer todo esse trabalho, foi uma coisa assim muito rápida. E você sabe, né? Na correria, dando aula, projeto, não sei o quê, é muita coisa, mas está nos planos do Otávio fazer uma linha, resgatar todos realmente os professores que passaram por essa escola, principalmente na analítica, né? Porque são coisas que são perdidas, né? A escola não tem memória. Se a gente esquece, né? Imagina, né? Então, naquele tempo não tinha nem máquina de fotografar direito, né? Na minha época, quando eu era estudante, quem tinha uma máquina fotográfica era rico, né? Então, era muito difícil os registros, mas a gente vai fazer esse resgate e quem sabe aí numa próxima, né, voltar todos os professores que passaram na Química Analítica Qualitativa, da Quantitativa e da Instrumental, tá? Gente, olha, nossos convidados aqui, tá, a gente tem um coffee break lá no segundo andar, estão todos convidados, tá? E tem mais palestras depois, tá, gente? Compareço aí. Beijo.